Oi, Bruna, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Gente, estamos aqui na Leaders School. A Bruna vai mostrar pra gente uma coisa que a gente falou na live quando eu fiz com a Vânia, que é a caixinha de pronto-socorro, de primeiros socorros das emoções, não é isso? Exatamente. Conta pra gente, o que é isso, Bruna? Eu achei super interessante. Várias pessoas perguntaram. E aí a Vânia falou, ó, eu vou te levar com a pessoa que é a autora da ideia, que criou essa ferramenta, que usa essa ferramenta há alguns anos na escola, que tem um resultado super legal para as crianças. Então tô aqui para conhecer você e essa coisa tão interessante, essa ferramenta tão potente aí. Que legal. Então vamos lá. Eu vou contar qual foi a necessidade, na verdade, né, para criar a caixinha das emoções. Foi no meu primeiro ano como professora e eu estava com uma turminha de maternal, de 2 a 3 aninhos. E eu vi a necessidade da caixinha para que as crianças compartilhassem as suas emoções. Porque as crianças, elas têm uma certa dificuldade, às vezes quando está chorando, quando está triste, ou até mesmo com raiva, eles não sabem nomear os sentimentos, né? E a gente fica tentando resolver, para de chorar, ou coisa assim, e isso não funciona. Né? A gente não consegue ajudar uma criança pedindo para ela parar de chorar, ela não vai parar de chorar. Maravilhosa. Ela precisa de uma ajuda com isso. E aí também quando a gente simplesmente faz ela parar de chorar, ou porque muda o foco, ou porque desvia a atenção, a gente livrou aquela situação, um problema nosso. Mas não aproveitou a oportunidade para educar, né, emocionalmente a criança. Exato. E talvez não tenha ajudado a criança Em nada, né? Em nada. Não, Tá. Não Se diz ajuda, assim, né? Porque a gente às vezes fica com... Aquilo incomoda a gente. Sim. E a gente quer se livrar rápido daquela porque tem situação. outras crianças na sala e a gente fica preocupado. E a não precisa nem ter outras mesmo, crianças, não né? tem um filho só, entendeu? Quando começava a chorar, dá um desespero, a gente quer acabar com aquela situação. Sim. E a gente não percebe que cada vez que a criança sente uma emoção, é uma oportunidade de educação emocional, né? De educação emocional e até mesmo, às vezes as crianças elas estão gritando ali, pedindo por ajuda no choro ou naquela carinha de triste, a gente não percebe. E realmente por essa questão, porque a gente quer acabar aquilo só pela gente. E a criança, às vezes parou de chorar, então tá tudo bem agora. E não resolveu nada, né? E não tá tudo bem. E não tá Muito tudo legal. bem. E aí, então eu fui pesquisar uma caixinha das emoções, porque eu falei assim, eu quero que eles demonstrem o que eles estão sentindo. Já que eles não sabem nomear aquilo, eles estão aprendendo, eles estão organizando as emoções, né? Eu fui atrás de algumas pesquisas e achei muitas ideias legais, assim, mas eu fui modificando, na verdade, né? As caixinhas que eu encontrava eram sempre com caixinhas de remédio, por exemplo, remedinho da alegria, tinha um remedinho triste, mas que depois você pegava um outro remedinho para melhorar, essas coisinhas assim. E então fui pensando, né? E eu falei assim, eu quero que as crianças tenham liberdade de pegar essa caixinha, né? Elas vão sentar e elas vão se acalmar. Né, no sentido assim, eu preciso respirar. Né? Então, a caixinha, eu vou mostrar pra você, que você entenda melhor. Vamos lá. Primeiro, eu fiz 3 band-aids. Porque o band-aid a gente coloca no machucado, né? Então, tem o band-aid da criança que está triste. Tem o band-aid da criança que está com raiva, que está muito bravo. Adoro os emojis. E tem, na verdade, essa é chorando. E essa é a triste. Triste e chorando. São esses 3 band-aids. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que chegou chorando. Teve um episódio assim. E ela estava muito triste porque a mãe, ela queria entrar com algum objeto para a escola. E a mãe não deixou. Que idade? Então, 3 anos. Ela tinha completado 3 aninhos. Então, ela estava chorando muito. Muito mesmo. Porque pra ela era muito importante entrar com aquele objeto, né? E ela até contava. Tanto que aquilo é Eu importante. queria isso, teacher Bruna. E aí, então, eu sentei com ela, né? Na época ainda. Coloquei ela no meu colinho. E aí, eu peguei a caixinha. E com isso, eu já tinha feito todo um contexto com as crianças. A gente tinha explicado o que era a nossa caixinha. Né, para que servia cada elemento dela. E aí, eu deixava isso à disposição. E eu pedia para ela pegar o que ela estava sentindo, como ela estava se sentindo no momento. E aí, então, ela pegou a carinha do choro.
E a criança, quando ela pegava isso, ela ficava segurando. Nem se fosse para segurar, por exemplo, a manhã toda. Eu deixava com a criança porque ela estava se sentindo ainda dessa maneira. Mas eu continuava conversando, oferecendo a minha ajuda. Que legal. E aí, para completar, essa ideia, eu achei muito fantástica. Eu tenho, né, tenho uma faixa, e a faixa, ela simboliza o abraço. Então, por exemplo, às vezes a criança ela não consegue nomear pra gente, eu estou precisando de um abraço, eu quero um abraço. E ela simplesmente pegava a faixinha e colocava em volta dela mesma, ou vinha até mim e colocava assim. E aí ela precisava do meu colo, do meu abraço. E ela não precisava falar isso. É uma forma de tangibilizar o intangível, né, Bruna? Sim. Você tornou concreto uma coisa que é completamente abstrata, Sim. né? E se você parar para pensar, teve uma pessoa que fez isso muito bem e que eu sou muito, muito, muito apaixonada, que foi Maria Montessori, sabia? Ela tornou concreto tudo. O ensino, por exemplo, das coisas de português, das ideias de matemática. Inclusive, quando eu fiz a formação, teve um monte de coisa de matemática que eu descobri que eu não entendia e que eu entendi porque tinha o concreto. E eu conseguia... O que é 3 ao cubo? Forma um cubo mesmo. Mas eu nunca tinha visto um cubo de 3 ao cubo. Lá eu vi, sabe? Então, você fez aqui isso. Você concretizou, você tangibilizou algo que é intangível. Você deu para a criança a ferramenta palpável, né, para ela compreender o que acontece por dentro. Né? Exatamente. Muito legal. E aí, então, e a faixa assim era uma febre, digamos, né? Porque tinha um momento que um abraçava, então eu quero abraçar também, eu quero a faixa e eu preciso desse abraço. Às vezes ela não precisava nem, por exemplo, estar chorando, estar com raiva. Eu preciso só de do abraço, né? né? Aliás, isso também é muito legal. Eu não preciso estar mal para precisar de um abraço, né? Exato. E aí depois também com essa aluna que chegou chorando por conta da mãe, aqui, por exemplo, tem esse lencinho, né? Porque eu tive que trocar por conta da pandemia e tudo mais, então esse daqui é só não é simbólico, oficial. não é o oficial, porque o oficial ele não tem cor, não tem nada, porque senão também é injusto, né? Porque sempre tem um que gosta mais, e aí vai se gosta do personagem, eu preciso ficar com o personagem. E essa toalhinha é para o choro, né? Então ela vai te ajudar a secar as suas lágrimas. E com isso você vai respirando. E foi o que aconteceu com essa aluninha que chegou chorando por conta da mãe. Né? Ao mesmo tempo que ela é para secar o seu choro, né, as suas lágrimas, você vai respirar junto com a toalhinha. Que legal. Para poder se acalmar e para poder conversar. Porque eu não consigo conversar e eu nem posso tentar tirar da criança o que ela está sentindo chorando. Sim. Ela precisa chorar. Enquanto ela está chorando. Enquanto ela está chorando. Não tem como conversar. Sim. E ela pode chorar, né? Pode. Tá tudo bem pode, chorar sim. um pouquinho se teve um motivo para isso, ainda que o motivo não seja legítimo para mim. É legítimo para ela aos 3 anos. Sim. Né? E então, a toalhinha, ela ajudava nessa questão da criança encontrar, sabe? Ali o momento dela, o que eu preciso me acalmar, se autorregular, exatamente. E nesse dia funcionou muito com ela. Foi a primeira vez que a gente usou. E ela pediu. Ela falou assim, Tia Bruna, eu preciso da toalhinha. Que legal. E ela sentou num cantinho da sala, né? Ela precisava desse momento sozinha também. Porque eu acredito muito nisso, que a gente precisa respeitar o momento da criança. Sim. É o momento que ela quer falar. Tem uma eu não posso forçar. Sim, tem uma expressão em inglês que eu acho perfeita, que é aquela take your time, né? Sim. Toma o seu tempo, que você precisar aí para você, né, tá bem. E eu acho que é exatamente isso, assim, a gente dá o tempo para a criança de processar aquilo tudo, de entender. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante dentro disso tudo. Quando você tem isso, a criança pode pedir o que ela está precisando e ela percebendo que foi vista, foi ouvida, foi sentida, foi acolhida, o tempo que ela precisa diminui. Automaticamente. Claro que cada uma é uma, né? Mas assim, já estou sendo atendida, já estão me entendendo. Eu não preciso continuar prolongando isso, porque muitas vezes o prolongar da criança, daquele choro, daquele grito, daquele se jogar no chão, é muito mais para ser entendida, para ser vista, para comunicar o que ela está sentindo, precisando, né? Aí já fui vista, já fui atendida, aí eu vou tomar só realmente o tempo necessário para me recompor. Sim, exatamente. Né? E a toalhinha me marcou muito nesse momento, porque foi a primeira vez, né? Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente fica na expectativa, né? Será que vai dar certo? Sim. Será que eles vão entender? E ainda mais uma salinha de 2 para 3 aninhos,
E deu super certo, deu Que super legal. certo, ainda mais que tem a questão da fase do não, né, que eles estão descobrindo a questão do não, que eles estão descobrindo os desafios, o que acontece, né, então ela pegou a toalhinha, ela sentou no cantinho e ela ficava passando no olhinho e respirava, e aí eu fiquei muito feliz, né, eu falei, tá dando certo, deu certo, era isso que eu queria. E ela se acalmou e depois ela veio até mim e a gente começou a conversar. Ela me contou, aí foi que ela contou o porquê que ela estava chorando, o que tinha acontecido. E aí então eu conversei com ela, expliquei toda a situação. Esse é um outro E ela ponto ficou muito bem. importante. Às vezes as pessoas pensam, parou de chorar, não vou nem tocar no assunto. Não, né? Agora que parou de chorar é a hora que dá para conversar sobre o assunto. Conversar. Sim. Né? E eventualmente a criança falando do assunto volta para a emoção. Sim. Tudo bem, né? Faz parte também. É a partir do momento que a gente vai amadurecendo e que a gente vai realmente resolvendo a questão, que quando a gente fala da questão, a gente não retoma a emoção. Sim. Isso é uma coisa da maturidade. Sim. Na imaturidade, a gente fala da questão e ainda chora de novo, e ainda sente tudo de novo. E acontece com muitos adultos. Né? Muitas questões nossas que a gente não conseguiu ainda resolver, a gente vai falar da questão e entra e vive toda a emoção de novo. Sim. Né? Então é super interessante a gente perceber isso. Então tudo bem se a criança acontecer isso, a gente vai ajudá-la de novo a ficar bem, né? E vai conduzindo. Que lindo, Bruna, adorei. Adorei. Bom, aproveitando, eu fiz uma adaptação por conta da pandemia, né? Com essa minha turminha desse ano, porque não tem como a gente ficar pegando na caixinha, pegando faixas e tudo mais. Então, eu colei os band-aids no meu armário. Eu fiz uma fileirinha dos band-aids e expliquei para o pessoal né, como funcionava, o que nós íamos fazer. E, às vezes, a gente está fazendo atividade e a criança lembrou da mãe e deu saudade. Ela levanta lá do lugarzinho dela, ela aperta o band-aid do sentimento. Eu estou me sentindo assim. E aí, nesse caso, eles querem conversar. Né? Que, por exemplo, essa turminha de agora que eu estou usando dessa forma, eles são mais velhos. Então, eu estou querendo conversar. 4 anos, 4 para 5 anos. Eu preciso conversar. Então, eu estou com saudade da minha mamãe. Aí eu explico a situação. Eu falo, a mamãe está no trabalho, você está na escola. E a mamãe já vai chegar. E você vai matar a sua saudade da mamãe e amanhã é outro dia. E funciona porque a partir do momento que eles apertaram o rostinho lá e a gente conversou 5 minutos, eles voltam para a mesa tranquilos. Dá um alívio, calmos, né? Sim. De ter partilhado aquilo, Exato. De ter sido validado naquilo. Tipo assim, você não tá doido de sentir saudade. Faz parte. Faz parte. Né? E aí eu até converso, falo, eu também sinto saudade da minha mamãe, eu também sinto saudade do meu papai. Às vezes pra eles é estranho, eles falam, você tem mãe? É engraçado. Acho que É só muito criança, engraçado, né, que tem. sim. Muito legal. Você tem mamãe? Falei, Olha eu que tenho legal. mamãe, eu sinto saudade da minha mamãe. E eles ficam encantados também. Porque tem essa, digamos ali, é de igual, eu não sou. Sim. Entendeu? E é uma validação, né? Você não é inadequado por sentir saudade da sua mãe, do seu pai. Você não tem problemas porque tá sim. tudo bem, faz parte, tudo eu bem. sinto também, né? É a questão do chorar também, Sim. né? Que eu uso muito em sala também. E às vezes cai, e você percebe que machucou a criança tá segurando ali. E aí eu olho e falo, pode chorar, tá tudo bem chorar. Dói, mas pode chorar. E aí a gente conversa e a gente vai se acalmando ali. E já aconteceu de uma aluna, por exemplo, ela caiu e ela segurou e eu perguntei, tá tudo bem? Eu sou forte. Ai, Eu falei assim, não, você pode chorar. Fortes também choram. E eu comecei a explicar pra ela e ela chorou. Olha só. Ela chorou. Eu falei, tá tudo bem chorar. Pode chorar. Fica guardando tudo, né? Porque reprime, né? Sim. Reprime. E não faz bem. Não faz. Né? Não é igual ainda mais para essa uma hora. autorregulação, né, emocional. Eles estão aprendendo a lidar com as emoções. Sim. E ainda mais pensando numa pós-pandemia aí, né? Que a gente, confesso, estamos caminhando para o fim dela. A gente precisa muito trabalhar essa autorregulação. Tá ainda tudo mais muito agora. exacerbado, Sim, né? eles ficaram muito tempo em casa com os pais. Sim. Então, por exemplo, essa saudade, essa necessidade aumentou muito. Sem dúvida.
Então agora eles vão precisar desse acolhimento, eles vão precisar desse abraço, Sim. desse lencinho. Dessa paciência nossa, né? Sim. Da gente ajustar as expectativas, Sim. né? Da gente estar bem e saber que não é problema nosso Sim. que eles não estejam bem na Exatamente. pós-pandemia, né? Exatamente. Que aí entra toda a nossa imaturidade em cena, Sim. não é, Bruna? A gente fica achando que é com a gente o problema, né? Que a Verdade. gente não está sendo suficientemente boa, Verdade. por isso que essa criança está assim, né? Verdade. Como mãe ou como professora, né? Muito legal. E sabe uma coisa que eu acho bacana da gente contar para as pessoas? Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouquinho de você como professora, de que você aqui na Líderes foi a sua primeira casa, né? A sua primeira experiência. Então, esse olhar, essa consciência, esse cuidado, você aprendeu aqui? É isso? Como é que é? Conta um pouquinho. Na verdade, assim, eu sempre quis ser professora. Uhum. Com 12 anos eu cuidava do berçário da igreja, ajudava, né? E aí, na época de ensino médio, eu tinha as rodas, quero ser professora. Ser professora não. Olha só. Né, vai ganhar dinheiro. Eu já escutei muito isso. Vai cuidar de criança. Que coisa, e tudo mais. Triste, né? A gente e ter então, esse olhar. Muito. E então o professor me deu um livro de psicologia. Uhum. E aí eu falei assim, então vou fazer psicologia. Uhum. Né? Mas vou fazer psicologia para trabalhar com área infantil, é o que eu quero. Eu quero trabalhar com criança. Uhum. Mas aí eu comecei a faculdade em 2015. E aí não deu um mês que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar no colégio. Uhum. E aí eu entrei como auxiliar de classe. Aí eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, né? No sentido da faculdade. Uhum. Falei, não é isso que eu quero. Eu gostei muito, assim, me apaixonei pela psicologia, tanto que as minhas especializações estão sempre voltadas para isso também, Sim. né? Para o desenvolvimento infantil. Mas eu falei assim, eu quero ser professora. Olha, eu me sinto bem em estar com as crianças. Sim. Né? Qualquer problema que eu tenha fora, eu entro na sala, eu me sinto livre. Ai, gente, que delícia, né? E assim, eu aprendo muito. Eu ensino muito, mas eu aprendo muito mais. Quando a gente descobre muito assim, mais. nasci pra isso. Exato. Eu penso assim, eu nasci pra certo, isso. Aquele lugar que você tá plena. Sim. É aqui que é o meu melhor Sim. ponto, meu melhor lugar. Eu adoro palco quando eu dou palestra. Pra mim, a minha melhor forma, a minha melhor performance de vida é no palco dando palestra. E a sua, pelo que eu tô entendendo, você encontra essa mesma coisa Sim. na sala de aula com as crianças. Olha que delícia. Tanto que, por exemplo, no meu último ano da faculdade, foi quando eu comecei, quando eu ganhei, né, na verdade, uma sala, me ofereceram uma turma e eu fiquei muito feliz. Porque, e aí você não terminou psicologia, então? Não terminei. Você foi para pedagogia? Fui para pedagogia. Aí em 2015, no caso, eu tranquei a faculdade e eu não consegui no segundo semestre de 2015. E aí eu comecei em 2016 a faculdade. E aí eu comecei a me descobrir, né? Me redescobrir, na verdade, porque eu já... Era isso que eu queria. Eu tinha isso dentro de mim. Que legal. Era um sonho e eu falei, eu sou muito feliz. Muito feliz, sou muito realizada na minha profissão. Não tenho nenhuma vontade, assim, de conhecer nenhuma outra curiosidade. Porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E eu aprendi muito. E ainda mais agora, em tudo que eu estudei na faculdade, o que me deixa mais feliz é o método que nós usamos aqui. Uhum. É algo que eu acredito. Uhum. Então eu trabalho com o que eu acredito. Sim. Eu faço com as crianças aquilo que eu acho que realmente vai ser bom para elas. Você acha que fez diferença você ter tido a chance de começar na Líderes, que se fosse talvez em outra escola, talvez um método muito, muito, muito tradicional, uma coisa muito mais fechada de mente, de ideias, poderia ter sido diferente a tua trajetória até aqui? Eu acredito que sim. Acredito que sim, até pensando em relatos de amigas que trabalhavam em outras escolas, né? E querendo ou não, na faculdade acontecia muito isso, né? Desses relatos. Então, e eu sempre fui de dar exemplos. Então, na faculdade, eu adorava falar. A professora dava um assunto, onde eu trabalho, eu faço de tal forma, onde eu trabalho, eu faço isso. Tanto que o meu TCC da pós foi sobre o nosso novo currículo. Olha, e os professores, nossa, que privilégio você encontrar uma escola assim. Que legal. Né? Porque, assim, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade.
Liberdade, tá aí uma palavra tão importante para os alunos e agora você Sim. está trazendo esse olhar para os professores. Sim. Né? Eu não preciso ficar presa, por exemplo. Não é, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim, eu tenho que olhar para a criança. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse olhar. Eu olho para cada criança como um. Eu tenho uma sala como um todo, mas eu tenho um olhar para cada um. Que Cada um legal. tem o seu jeitinho. Que delícia, gente. Adorei, Bruna. Obrigada. Adorei. Adorei te conhecer um pouco mais. Você é uma pessoa muito encantadora. A Vânia já tinha me falado isso. Eu adorei. E adorei a ideia. Eu acho que é inspirador, né? Eu acho que se as pessoas... E muito simples, né, gente? Então, band-aids, né? E aí fica para cada um, né? Uma toalhinha para as lágrimas. A faixinha do abraço, né? E uma caixinha mesmo. E aí tem a carinha feliz. Depois a criança, né? O Eu final. sempre deixo, porque quando a criança realmente estiver se sentindo, né, mais aliviada, eu tô feliz agora, Tia Bruna. E eles gostavam de ver o resultado depois, Sim. entendeu? Eu consegui me acalmar. E nada é obrigatório, né? Vocês perceberam que assim, é tudo opção. Aqui tem as coisas para as crianças irem à medida que desejarem, né? Ali, ó, gente, muito fácil também para fazer, para ter em casa, quem quiser. Muito legal, a ideia é linda. Linda, muito bacana. Que não é uma ideia, vamos ferramentar e transformar a emoção aí num negócio que a gente tem que resolver, que a gente tem... Não, ao contrário, é uma ferramenta de educar, né, a emoção, de conseguir aproveitar aquele momento para tornar a criança cada vez mais consciente, né? Saber o que fazer, como gerir aquela emoção que veio, né? Até porque são as primeiras vezes que elas estão experimentando as emoções. Não tem como elas saberem, não tem como elas nominarem, não tem como. É a gente que entra nesse processo para ajudar, né? Exatamente. Muito para bom. ajudar, né? Bruna, obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei. Também. E acho que foi muito legal compartilhar e contribuir, não só com a ferramenta, mas com a sua história, com a sua visão de mundo, da educação, da criança. É realmente encantador. Muito feliz, muito obrigada. Muito pela obrigada. oportunidade também. Adorei. Obrigada, beijo. Beijo, gente. Obrigada. Espero que realmente tenha feito diferença aí para vocês. Fica com Deus. Até a próxima.